Louvado seja o nosso Deus, queridos. Louvo muito a Deus por estar aqui, né? Eu estava ali sentado e quando a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, ela não está mentindo. Eu estava ali sentindo muito a presença de Deus. E o fato de ser músico também, tocar, no meu caso bateria, né? Então os tambores batem em mim assim de um jeito, e eu entendo que na música Deus fala comigo nessas batidas dos tambores. Eu sinto muito forte a presença de Deus, né? O bumbo quando dá aquela pegada segura, né? Então, meu amigo baterista, fique firme, né? Fique firme. Não é só tocar, não é só fazer barulho, entre aspas, mas é ser usado por Deus para tocar vidas, para ministrar em vidas, né? Então fique firme. Como o Joel já disse, ele disse muita coisa aí, rapaz, a gente fica até meio sem jeito assim, né, com essas apresentações, mas eu sou apenas um discípulo de Cristo, falho, pecador, limitado. Eu digo que comedor de feijão, que foi alcançado pela graça, somente isso. E o que há de bom e de melhor é somente por conta da graça, somente por ela, né? Porque de nós mesmos nós não conseguimos fazer coisas boas, nós não conseguimos ter êxito, né? Com a nossa própria força, né? O que seria de nós se não fosse a graça do Senhor manifesta todos os dias em nosso favor. Sou casado com uma santa mulher, que eu digo que ela vai para o céu com tripa e tudo, né? Vai direto, porque é uma santa, me aturar é uma santa, né? Infelizmente não pôde vir hoje, mas amanhã ela com certeza vai estar conosco aqui, né? Deixo a paz dela, né? Saudação dela. Também da nossa Associação Batista Norte Vale, nós estamos iniciando um grande desafio com a juventude das nossas igrejas, tendo em vista, desde que nós nos separamos da Noroeste, sempre teve essa necessidade de articulação a nível de associação com relação aos jovens. Então nós chegamos para cá e foi nos dado esse desafio, e assim nós estamos fazendo, né? Estamos visitando nossas igrejas, conversando com nossos líderes de jovens, sonhando, certo? Porque nós servimos a um Deus que realiza sonho, né? Deus, ele realiza sonhos, e nós estamos sonhando, nós estamos como aqueles que sonham. Quero desde já ser grato a Deus pela vida da pastora Lucrécia, né? Um prazer, certo, conhecê-la pessoalmente, né? Antes lhe conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos lhe vê, né? E mesmo não conhecendo a fundo, mas eu tenho uma admiração muito grande por sua vida, por seu ministério, por seu pastoreio. Que Deus continue lhe direcionando, dando o norte, a direção da vontade dele para essa comunidade aqui, né? Deus lhe levantou e não há dúvida nisso, certo? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, os demais pastores, essa comunidade. Joel é um cara do coração, né? De fato, parece que a gente se conhece há um tempão, né? Mas é um cara que eu tenho também admirado muito, né? E temos nessa noite, queridos, a responsabilidade de compartilhar algo da parte de Deus. Eu sou apenas canal, a palavra é de Deus, mas o sair daqui transformado, o sair daqui impactado, o sair daqui quebrantado,
depende exclusivamente de você abrir o seu coração. Quero também, me perdoe, eu quero também apresentar aqui meu amigo pastor Rogério Souza. Eu acho que vocês já o conhecem, né? Ele é também amigo nosso de caminhada há muito tempo, né? Temos aí andado juntos. Deus tem nos dado o privilégio de compartilhar da caminhada. Mas como eu dizia, não sou eu que vou fazer alguma coisa aqui nessa noite. Deus pode fazer, Ele tem poder e eu digo a você, Ele deseja fazer, Ele deseja tocar a sua vida, Ele deseja transformar seu coração, Ele deseja responder aos seus questionamentos, Ele deseja se relacionar com você. Mas isso depende, nesse exato momento, eu entendo que depende exclusivamente de nós, porque aquilo que Ele havia de fazer, tinha de fazer, já foi feito de uma vez por todas na cruz do Calvário. Quando Jesus bradou, está consumado de uma vez por todas. Agora, além disso, o mais depende de nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, abra o seu coração, não para aquilo que eu vou dizer, mas para aquilo que Deus quer compartilhar com você. Deus lhe ama muito e deseja cada dia mais revelar-se a você através da sua palavra. Vamos ler o nosso texto, Salmos 119. Nós vamos ler esse texto todo, esse capítulo todo. Brincadeira, nós vamos ler todo não. Vamos ler do 1 até o 16. Salmos 119, do verso 1 ao verso 16. Todos encontraram? Amém, queridos? O texto diz o seguinte: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgastes. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Já foi orado por essa ministração, mas eu quero te pedir mais uma vez que o teu Santo Espírito traga aos nossos corações e mente a compreensão, o entendimento da tua vontade para nossas vidas acerca dessa palavra, Senhor. Nós te pedimos que toda distração seja em nome de Jesus repreendida e que nossos corações sejam cativos no Senhor, no trono da tua graça, pois o Senhor deseja ministrar aos nossos corações.
O Senhor nos ama e deseja falar conosco através da Tua palavra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho pensado bastante acerca da proposta de vida cristã que Deus tem para nós. Eu penso que, infelizmente, nós ainda estamos muito aquém, muito distantes daquilo que Ele tem proposto a nós enquanto igreja, enquanto discípulos do Senhor, enquanto filhos, enquanto crentes. Infelizmente, como diz o apóstolo Paulo, há sempre dentro de nós essa briga entre querer fazer o que é correto, mas quando a gente menos espera, a gente está aí fraquejando e a gente vive nessa luta interior. E é bem verdade que muitas vezes, infelizmente, queridos, nessa luta nós somos vencidos. Infelizmente, o pecado constantemente, infelizmente, tem vencido algumas batalhas nas nossas vidas, algumas lutas. O pecado, infelizmente, tem nos derrotado. Mas a graça do Senhor é abundante sobre nós e se renova a cada manhã. E em Cristo nós temos a possibilidade de vitória sobre o pecado. Uma vez Cristo morto e ressuscitado, venceu de uma vez por todas o poder do pecado sobre nossa vida. E agora nós que antes éramos escravos do pecado, agora temos a possibilidade de dizer: epa, peraí, não, meu amigo, velho, aqui não, macho. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque se assim não for, o sacrifício de Cristo é inútil. O sacrifício de Cristo é ineficaz. Não estou dizendo que agora somos santos e irrepreensíveis, embora esse seja o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas estamos em processo de aperfeiçoamento. Se tratando desses salmos, queridos, quando nós vamos estudar, nós vemos que esse salmo, os 176 versículos desses salmos, estão repletos de uma declaração de um salmista em amor à palavra de Deus. O Salmo 119 é marcado por alguém que ama a palavra de Deus. Nós não sabemos ao certo quem é o autor desses salmos. Muitas vezes nós achamos por ser salmo foi Davi ou Salomão, alguém desse tipo, mas nós temos salmos, por exemplo, de Moisés. Alguns dizem que esse salmo foi escrito por Esdras, e sendo assim, ele provavelmente foi o último salmo a ser escrito. Eu percebo que muitas vezes há uma certa resistência a esse salmo pelo seu tamanho. A gente faz até piada, né? Abra aí a sua Bíblia no Salmo 119, vamos ler todo. O povo faz, ufa, meu Deus, todo o Salmo 119 é enorme. Né? Tem outro salmo também que às vezes a gente, meio que, aquele que fala, né? Porque a tua benignidade é para sempre, porque a tua benignidade é para sempre, porque a gente vai falando desse negócio, que se a gente falar ligeiro, quem não conhece vai achar que a gente está falando de língua estranha, né? Porque a tua benignidade é para sempre, porque a tua benignidade é para sempre, a tua benignidade é para... E a gente vai emendar uma benignidade é para sempre, um atrás do outro, ele vai achar que a gente está no mistério. Mas esse Salmo 119 contém um relato. Quando nós lemos todo esse texto, nós iremos encontrar um coração de um homem. Um coração de um homem que ama a palavra de Deus. É interessante que nesses versículos que nós lemos, ele usa no mínimo 8 palavras que são sinônimos de palavra de Deus. Vamos ver? Versículo 1, ele fala da palavra de Deus como a lei do Senhor. Lá no finalzinho, lei do Senhor. Aí no versículo 2 ele fala sobre estatutos. Versículo 3, ele fala sobre caminhos do Senhor. Versículo 4, ele chama a palavra de Deus de preceitos. Versículo 5, ele chama de decretos.
Versículo 6 ele chama de mandamentos. Versículo 7 ele chama de justas ordenanças. Versículo 8 ele fala de decreto novamente. Então, esse salmista, ele ama profundamente a palavra de Deus e ele usa sinônimos diversos: lei, decretos, ordenanças, mandamento, caminho, tudo isso para se referir à palavra de Deus. É interessante que um homem, artista, ele diz o seguinte, o nome dele é John Rusk, ele diz o seguinte: é estranho que de todas as partes da Bíblia que minha mãe me ensinou na minha infância, que me parecia ser até repulsiva para a minha mente infantil, é incrível como essa escritura tornou-se agora, de todas, a mais preciosa para mim, em seu glorioso e transbordante sentimento de amor pela lei de Deus. Uma criança que achava, nossa, meu Deus, enorme esse salmo aqui. Agora, na vida adulta, entende e percebe a importância desses salmos na sua vida. Por quê? Porque há um transbordar de sentimento de amor pela palavra de Deus. É interessante, queridos, que eu tenho percebido que muitas vezes nós negligenciamos disciplinas espirituais nas nossas vidas que são profundamente importantes para a nossa caminhada cristã. Por exemplo, eu sou formado no Seminário Evangélico Betânia, em Petrolina. É um seminário de sistema de internato, então a gente deixa tudo, vai para lá e fica 4 anos lá, estudando, evangelizando e tal. E lá nós tínhamos um horário do dia, às 6 da manhã, nós tínhamos que acordar 10 para as 6, para às 6 da manhã, de 6 às 7, nós temos o nosso momento devocional, leitura bíblica, oração e assim por diante. E como era um sacrifício para a gente acordar 10 para as 6, para fazer um devocional, e nós ouvíamos nossos líderes falando: olha, lá fora, quando vocês saírem daqui, vocês vão perceber o quanto esse tempo aqui é importante. E o nosso grande desafio é na correria que nós vivemos. Eu e você vivemos numa correria doida. Eu estava falando ali para Joel, disse: Joel, cara, esses dias eu estou numa correria. Rogério também, cara, eu quero te ver. Eu digo: bicho, tá difícil esse negócio, a correria está grande. E o nosso desafio é esse, nessa loucura que a gente vive, nessa correria toda, nós não negligenciarmos a oração, a leitura da palavra, o momento devocional, o nosso tempo a sós com Deus. Sabe, porque nós podemos nos dedicar horas e horas e horas e ganhar o mundo. Mas de que adianta ganhar o mundo e perder a alma? De que adianta conhecer o mundo e não conhecer o Deus que nos amou e se entregou por nós na cruz profundamente? Eu penso, queridos, que o mundo, ele tem fortemente nos empurrado cada vez mais para distante de Deus. As nossas obrigações, as nossas demandas, né? As nossas responsabilidades seculares, né? Se é que existe, certo? Porque, biblicamente falando, tudo que nós fazemos deve ser santo e deve ser sacro, deve ser espiritual. Então até o nosso trabalho, esse trabalho é que você, vou trabalhar de novo, é santo, precisa ser compreendido dessa forma. Mas toda essa loucura desse mundo tem nos empurrado para distante de Deus, tem nos afastado de Deus. E o Senhor, com todo amor, compaixão e graça, sempre nos atrai à sua presença. É por isso que você veio hoje nessa noite aqui. Talvez você pense que veio porque foi convidado, mas Deus lhe atraiu até aqui, porque Ele ama e deseja falar
ao seu coração. Servir a Deus nos dias de hoje, aliás, sempre foi um grande desafio, mas nos dias atuais, parece que os desafios têm tomado proporções imensas. E muitos de nós cristãos estamos sendo abafados por essas proporções. Quantos esfriaram na fé por conta dessa pandemia? E isso denuncia contra nós, porque se nossa fé em Deus, ela está limitada a 4 paredes, nós precisamos rever muitas coisas. Não estou falando que o congregar não é importante, é fundamental. Eu também não creio em alguém que diz, não, eu sirvo a Cristo em casa. Não existe isso. Não existe isso. Por quê? Porque a fé em Cristo é comunitária. É expressa na comunidade. O Espírito Santo foi derramado no ajuntamento. A comunidade, a igreja, os apóstolos estavam juntos. Então, quando você vê assim alguém falando assim, eu sou a igreja, tome cuidado, porque ninguém é igreja sozinho. Ninguém é corpo sozinho. A própria Bíblia diz que a mão não pode dizer, não, eu não preciso, eu sou independente, somos todos dependentes. Eu penso que esse texto que lemos, existem alguns princípios que nós precisamos tirar, e quando eu digo precisamos tirar, é porque, ressalto, agora é a nossa parte, agora é a nossa vez de buscar a Deus. Versículo 10, o salmista vai dizer o seguinte: eu te busco de todo o coração. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. O cara ama a palavra de Deus, o cara conhece a palavra de Deus, mas ele tem uma atitude de buscar a Deus. E ele pede, não permita que eu me desvie. Não permita que eu ande por outros caminhos. Quando eu penso em buscar a Deus, eu lembro quando o povo de Deus é levado ao cativeiro babilônico. O profeta Jeremias é usado por Deus para profetizar o cativeiro. Nós muitas vezes achamos que o cativeiro é uma forma de Deus castigar e punir aquele povo, mas quando nós vamos ler a palavra de Deus e entender o propósito de Deus, nós vamos perceber que o cativeiro babilônico serviu como lição, correção sim, mas também como preservação do povo de Deus. Porque naquela época a tática de subjugar povos era invadir terras e trazer povos estranhos para dentro daquela terra, para misturar o povo, para que o povo perdesse a sua identidade, perdesse a sua nacionalidade. E Deus corrige seu povo, mas em amor os leva todos juntos para o cativeiro e preserva o seu povo. E quando eles estão no cativeiro, sendo preservados, corrigidos, porém preservados, Deus levanta Jeremias para que ele enviasse uma carta para aquele povo. Sabe, para que aí Deus falasse com aquele povo por meio de uma carta. E essa carta, o relato dessa carta está em Jeremias 29. E eu quero ler a partir do versículo 4 com você. Diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela.
porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vós os engane. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completar os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança de um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês me procurarão e encontrarão. Por quê? Porque eu me farei revelado a vocês. Eu permitirei que vocês me encontrem, me achem, mas para que isso aconteça, você precisa buscar. E é isso que o salmista diz: eu te busco de todo o meu coração, Senhor. Não me permita, não permita que eu me desvie. Não permita que eu me desvie, e eu te buscarei de todo o coração. Às vezes a gente fica, Senhor, mas não sei o que, Senhor, mas eu sei, eu já fui jovem, ainda estou aí, marrom, como diz o outro, né? Meio lá, meio cá, estou com um pé dentro e um pé fora, né? Mas sabe de uma coisa que eu acho fantástica no Evangelho? É que Jesus foi enviado ao mundo não somente como Salvador, mas Ele veio ao mundo como homem, 100% Deus, 100% homem, e isso já derruba todas as nossas desculpas, porque Ele viveu como nós vivemos hoje, como homem, né? Dores, fome, sede, medo, tristeza, decepções, traição com um beijo, traição, deboche, humilhação, cuspe na cara e tantas outras coisas, né? E aí, mas ele veio também instalar um modus operandi, digamos assim, uma maneira de viver, uma nova cosmovisão, um olhar diferenciado para o mundo e para as pessoas através da cruz. E agora esse modo de viver deve ser também vivido por mim e por você nos dias de hoje. É isso que Paulo diz: olha, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E agora o viver que vivo na carne, ou seja, que vivo aqui no dia a dia, nas adversidades, no acocho, vivo na carne, porém vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É só casca, deve ser só casca, mas o conteúdo precisa e deve ser Deus, precisa e deve ser espiritual, precisa e deve ser do reino. A proposta do Evangelho é uma proposta de contracultura, onde existe, mesmo de regra, mesmo de leis cerimoniais, disso e daquilo, para comer, o cara não sabe nem onde é que pega, como é que pega, né? Parece eu que eu fui numa dessas viagens minhas, passei por Maringá, Paraná, e fomos hospedados numa casa,
que a porta, eu tive que segurar o puxador com as duas mãos para poder trazer a bicha. Aquelas portas enormes, né? Segurei com as duas mãos para poder. Dentro da casa tinha elevador. Digo, meu Deus, para ir para o quarto, o cara pega o elevador, o terceiro andar, e o elevador. Quando eu entrei na casa, eu entrei assim, ó, com medo de sujar porcelanato, pisando meio que em falso, assim, meio de banda, assim, sabe? Sabe quando tá limpando a casa, passando o pano, a sua esposa, que aí você entra meio que assim, sabe, para não manchar, né? Eu entrei quase desse jeito na casa. E na hora da janta que bota, eu só conheço um tipo de garfo, um tipo de colher e um tipo de faca, né? Eu olhei assim, tinha de um lado o mesmo tipo de garfo, do outro lado o mesmo de colher, com o outro mesmo de faca, e agora? O que é que eu faço com esse tanto de coisa que eu só sei usar mala né? E a gente fica nesse negócio sem saber e tal, como é que fica. Mas todas essas coisas, queridos, as nossas adversidades, as coisas que nos pegam de surpresa, que a gente não sabe lidar, que a gente é pego meio de calça curta, todas essas coisas em Cristo, Ele nos orienta, Ele nos conduz como agir. Mas nós precisamos buscar. O Senhor diz, eu me farei encontrado por vós, encontrado por vocês. Basta vocês buscarem. E é isso que o salmista expressa, o seu desejo. O seu coração derramado aos pés do Senhor. Em buscar o Senhor. Buscar a face do Senhor. Outra atitude que eu percebo nesse salmista, e eu já citei, né? Versículo 11. Ele diz o seguinte: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E eu lendo esse texto, eu lembro da nossa irmã Cassiane, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Aí veio Eli Soares, né? E fez uma nova roupagem e tal, tá top. Mas nós encontramos nessa fala do salmista uma atitude de amor a Deus e a sua palavra, a ponto de dizer, eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Porque quando nós pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus. Nós entristecemos o Deus que é santo. E que uma vez que nos salvou, nos redimiu e nos libertou do poder do pecado, do domínio do pecado, acredita que nós conseguiremos vencer as tentações e os pecados. Porque não nos sobreveio tentação que não possamos suportar, porque junto à tentação, Deus provê o escape. Então nós não temos mais essa coisa de a carne é fraca, de que, porque em Cristo nós somos fortes. No seminário eu tinha um professor luterano, e ele falava para a gente o seguinte, que nós temos, que dentro de nós existem dois animais ferozes, e ele fala sobre dois pitbulls, um branquinho e um preto. E vai prevalecer aquele que nós alimentarmos mais, e um vai devorar o outro. E aí cabe a pergunta, qual dos dois nós estamos alimentando? Nós estamos alimentando o nosso espírito ou nós estamos alimentando a nossa carne? Nós estamos pensando nas coisas do alto, como diz a palavra, tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é honesto, tudo que seja digno de louvor, que seja isso que vocês pensem, porque isso vem do alto.
Nós estamos alimentando a nossa vida, nós estamos alimentando nossa mente, nosso coração. É interessante que o salmista fala que guardei no coração. E nós temos uma séria dificuldade de entender quando ele fala coração, porque para a gente coração é coração, a nossa bombinha, né? O órgão que bombeia nosso sangue. E na Bíblia, quando a palavra de Deus fala sobre coração, não está falando da nossa bombinha que mantém a gente vivo, está falando do centro da nossa vida. Digamos assim, da sala de controle. E é interessante, outro texto bíblico que eu amo do fundo do meu coração, é o texto de Mateus 5, Sermão do Monte. Quando Sermão do Monte é 5, 6 e 7. Mas Mateus 5, versículo 8, quando Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, ele fala, olha, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E é interessante que Jesus está falando a um público específico, de sua maioria judeu. E aí a gente precisa lembrar que os judeus viviam uma religiosidade baseada em ações externas. Então o cara, para comer, lavava, era um negócio, uma cerimônia toda. Tinha que lavar não sei quantas vezes, lavar por dentro, por fora, pela vez, por cima e por baixo, por tudo quanto é lado. E aí Jesus, ciente disso, ele diz, olha, feliz mesmo é aquele que cultiva a pureza de coração. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho percebido que para nós hoje em dia, ser puro de coração, para muitos é igual ser besta. A gente, mas fulano é inocente, menino inocente, não sabe, bestinha, né? Mas não, o cara é puro de coração. O cara é desarmado. O cara não se prepara para o mal, não se prepara, não vive sempre ali. Opa, eu vou com Joel ali, vou caminhar com ele, mas com o pé atrás, porque Joel pode me decepcionar, Joel pode me... Não, ele se relaciona, porque decepções são coisas da vida, frustrações são coisas da vida. Nós não podemos deixar de ser quem Deus quer que sejamos por medo de decepções e frustrações. Nós precisamos, o povo de Deus precisa ser um povo puro de coração, e pureza de coração está também dentro de se desarmar, permitir-se se relacionar com pessoas, independente de se decepcionar ou não. Porque se o próprio Jesus, sendo Deus, relacionou-se com Judas, sabendo que ia traí-lo, por que é que nós temos o direito de dizer, não, eu não vou me relacionar, eu vou só ali, mas com o pé atrás? A pureza é de coração, porque do coração a gente não consegue ver a olhos nus. Esses dias eu estava lendo, né, o texto, mas vem a hora e já chegou, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E me veio um negócio assim, sabe, que nós não podemos e nem devemos mensurar ou ponderar a adoração de ninguém. Por quê? Porque o espírito e em verdade não é visível aos olhos. E quando a gente olha ali a pergunta da mulher, é no monte ou é no templo? Ali toda essa questão religiosa, né, externa, você tem que se deslocar até... E Jesus diz, não é nem no monte, nem no templo. É em espírito e em verdade. E onde é em espírito e em verdade? É no coração. É no centro da sua vida. É onde ninguém vê. Olho nenhum consegue enxergar. Não é externo, não é palpável, mas é verdadeiro. É real. É real. Porque é em espírito e em verdade. É no coração.
é no coração. A proposta que Deus tem para nós enquanto povo de Deus é uma vida de pureza em todas as áreas. Quando nós falamos de pureza, logo nós pensamos na área sexual, coisas desse tipo, mas a pureza, ela permeia todas as áreas da vida humana. As nossas negociações, o comprar, pagar, vender, ser honesto, a nossa conduta cidadã, tudo isso a pureza proposta por Deus abrange. Os nossos relacionamentos, sejam eles pessoais ou conjugais, ou familiares, né? Tudo isso, a proposta do Evangelho abrange. Mas tudo começa na palavra. Em buscar a palavra, em amar a palavra, em buscar conhecer a Deus. É interessante, queridos, eu não acredito que Deus não use homens e mulheres nos dias atuais. Eu não acredito particularmente que os dons cessaram, coisas desse tipo. Mas eu tenho percebido que há muita busca intencional por homens, porque fulano de tal é o profeta tal, aí corre, lota, entope de gente, falta espaço. É tanta gente que não passa nem sinal de internet entre o tanto de gente que tem, não passa nem internet, passa entre um e outro. Mas tudo que nós precisamos saber, entender e aprender está aqui, na palavra de Deus. Nós não precisamos buscar ninguém, curandeiros, sei lá, nada, entendeu? Adivinho, nada, porque tudo o que precisamos está na palavra de Deus. O Senhor fala com o seu povo através da palavra de Deus. Foi para isso que a palavra de Deus foi deixada pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele, saber da vontade dEle para nossas vidas. Como purificará o jovem o seu caminho? E caminho, nesse texto, fala sobre vida, projetos, propósitos, conduta, sonhos, objetivos pessoais. Fala proceder, observando conforme a palavra de Deus. Interessante que Jesus, sendo o assunto aos céus, em sua oração sacerdotal, ele orando ao Pai, ele diz: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mal. E que o Senhor também os santifique na verdade. E aí ele continua dizendo: a tua palavra é a verdade. Sabe, jovem, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que Deus pensou e planejou que você fosse. Você não precisa se submeter a ponto de querer mudar seu cabelo, querer mudar isso, querer emagrecer, querer engordar, querer se transformar noutra pessoa para simplesmente ser aceito por um grupo específico. Sendo que quem lhe criou já lhe aceita do jeito que você é, como você é, lhe ama do jeito que você é, tem planos para a sua vida do jeito que você é. Eu confesso a você que eu nunca me imaginei como pastor. Na verdade, eu nunca quis, né? Eu acho que eu tenho muita preocupação quando a pessoa quer demais ser alguma coisa, né? Conheço algumas pessoas que querem muito ser pastor, né? E aí eu fico meio... Porque quem de fato eu acho que a maioria não quis. Foi convencido por Deus, Deus convenceu. Deus disse: olha, mas essa é a minha vontade para a tua vida. Já que a minha vontade é sempre boa, perfeita e agradável, aceite, macho. Vá, né? Mas eu nunca pensei em ser pastor.
Nunca quis ser pastor. Mas é o propósito de Deus para a minha vida. E eu entendo, e eu encontro plenitude em viver a minha vocação, em fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Jovem, Deus tem, sem dúvida, um plano para a sua vida. Deus tem, sem dúvida, algo específico para a sua vida. Mas você precisa perguntar a Ele, você precisa buscar a Ele, você precisa se entregar a Ele. Eu gostaria de ir assentado mesmo, orar por você. Deus está aqui, eu não tenho dúvida disso. Deus está aqui. E Ele deseja compartilhar ao seu coração a vontade dEle para a sua vida. Talvez você mesmo não se aceite. Talvez você se ache feio, gordo, né? Eu digo que eu sou um gordinho feliz. Eu não tenho complexo com a minha gordura, né? Mas fale com Deus nesse momento, aí assentado mesmo. Abra o seu coração. Fale para Ele das suas lutas, dos seus desafios, dos seus medos, dos seus anseios, das suas tristezas, das suas decepções. Ah, mas Deus já sabe. Realmente Ele sabe, mas é um relacionamento. Ele deseja ouvir você. Ele está pronto a ouvir você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que não temos como nos esconder da Tua face, do Teu olhar. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O salmista diz: para onde irei, para onde fugirei da Tua presença? Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá Tu estarás. Se eu fizer no mais alto céu, lá também Tu estarás. A Tua presença nos cerca, Senhor. E a Tua presença é real nessa noite, neste lugar, em nosso meio. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor toque nesse exato momento no coração de cada pessoa, de cada jovem, de cada homem e mulher nesse lugar. Que ele se sinta, que ela se sinta amado e guardado pelo Senhor. Que nós entendamos, Senhor, que o Senhor tem mais para as nossas vidas. Que o Senhor é um oceano inesgotável. E que quanto mais nos aprofundamos na Tua presença, mais conhecemos os Teus planos e projetos para nós. Quanto mais nos rendemos na Tua presença, mais conhecemos do Senhor, o Deus que tudo fez, que governa céus e terra, deseja se relacionar conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda palavra de humilhação, que toda palavra de desencorajamento, que toda palavra que aprisiona, que entristece, que angustia, seja em nome de Jesus mandado embora. Deus, em nome de Jesus, que a juventude Betesda, Senhor, que a rede de jovem Betesda,
seja conhecida nesta cidade, não por serem uma juventude massa, uma juventude bacana e tal, mas por ser uma juventude que te busca, uma juventude que por te buscar entende os padrões do reino e que vive por esses padrões, que anda por esses padrões, que não se preocupa em ser aceito por este mundo, porque na verdade o mundo nunca irá aceitar um discípulo genuíno de Cristo. Foi assim com os profetas, foi assim com Jesus, e não será diferente conosco, com aquele que se dispôs a ser um discípulo genuíno de Deus neste mundo. Deus, que não busquemos, Senhor, aplausos neste mundo, mas que busquemos, ó Deus, a Tua presença em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ministra, Deus, aos corações nesta noite, acerca da Tua vontade, Senhor. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. O Senhor tem mais para nós, o Senhor tem muito mais para nós como igreja do Senhor. O problema é que nós estamos limitando a nossa fé a eventos, a encontros, a cultos, e o Senhor tem uma vida cristã para todos os dias da semana para a gente, Senhor. A gente acha que devoção ao Senhor é estar em todas as atividades da igreja, de segunda a sábado, de sei lá, de domingo a domingo. Podemos estar todos os dias na igreja e totalmente distantes do Senhor. Podemos fazer tudo na igreja e estar totalmente distante do Senhor, porque se o nosso coração, o centro da nossa vida e nossa existência, das nossas decisões, não estiverem rendidos ao Senhor, não adianta de nada. Deus, em nome de Jesus, toma o nosso coração, Senhor. Toma o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Fale com o Senhor, abra o seu coração. Ore a Deus nesse momento. Seja sincero, confesse a Ele as suas lutas, peça ajuda ao Senhor. Você não precisa lutar sozinho, você tem ao seu lado o Senhor dos Senhores, que luta com você, que lhe capacita a vencer. Mas para isso você precisa buscar, você precisa amar a Deus, a ponto de se preocupar se suas ações irão entristecê-lo, se suas ações irão afrontar a sua santidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. 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 Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu
bater na porta. Fique de pé. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta, coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta. Eu declaro: eu não vou parar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu gostaria de orar por sua vida, orar por você, você que entende que precisa buscar mais, que precisa se entregar mais, conhecer mais. Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. E nós vamos orar por você. Eu já estou aqui na frente, eu sou o primeiro. Eu preciso buscar mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso me doar mais, me entregar mais, conhecer mais do Senhor. Você que deseja renovar com o Senhor também a sua aliança, o seu compromisso. Talvez na caminhada você esfriou, a pandemia contribuiu, sabe, para isso. E vem aqui à frente, nós vamos orar por você. É interessante que a Bíblia conta uma história de uma mulher que ela foi tida como bêbada, mas ela estava diante da presença do Senhor, orando e chorando, e as palavras não eram muito compreendidas, e o sacerdote passa e diz: está bêbada, o que é que essa bêbada está fazendo aqui? Aquela mulher não estava se importando com o que iam pensar dela, o que iam dizer sobre ela. Ela tinha algo a apresentar diante do Senhor, e se colocou diante do Senhor, independente do que os outros iam pensar, independente do que o sacerdote disse. Ela se rendeu. Você pode não vir aqui à frente, tudo bem, aqui na frente não tem nada místico aqui, nada espiritual não. Mas aí em seu lugar, não saia daqui sem bater um papo sincero e honesto com o Senhor. Chega aqui, pastora, por favor. Chega junto aqui dessa jovem aqui. Chega aqui, pastor. Rogério, chega aí. Os líderes, os pastores da igreja. Vamos interceder. Vamos orar por esse povo. Oh, Senhor, o vir à frente é um sinal de rendição à Tua presença, de reconhecimento da Tua presença, de que precisa buscar, de que precisa se render, de que precisa, Deus, viver uma vida mais compatível com a Tua vontade. Oh, Senhor, Espírito Santo de Deus, ministra em corações nesse momento.
Espírito Santo de Deus, compartilha sonhos e propósitos. Espírito Santo de Deus, renova a vocação. Espírito Santo de Deus, libera perdão de pecado. Espírito Santo de Deus, liberta de vício. Espírito Santo de Deus, transforma. Transforma. Oh, aleluia. Oh Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não resiste um coração quebrantado. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, rendidos à tua presença, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra, Senhor, uma palavra do Senhor para a vida de cada um deles. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades, as frustrações, as dores, as decepções. Mas o Senhor diz nessa noite: eis que eu faço novo, eis que eu faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh, deixa queimar, oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar. Oh Senhor, como é bom sentir a tua presença, Senhor. Como é bom sentir a tua presença, Senhor. Oh Senhor, como é bom sentir a tua presença, Senhor. Gastarei minha
Aleluia, Senhor. Obrigado por tua presença, Senhor, em nosso meio. Não somos dignos da tua glória. Não somos dignos do teu toque, da tua ministração sobre nossas vidas. Isso é mais uma demonstração da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir sentir a tua presença, por nos permitir sentir o teu toque, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu gostaria que nós encerrássemos esse tempo aqui, essa minha participação, com mais uma canção. Essa canção fala muito comigo. É antiga, mas ela fala muito comigo. Sabe, porque o desejo do Senhor para nossas vidas é que nós sejamos como um farol em meio à noite escura, que aponta a direção segura, que aponta o trajeto seguro para aquela embarcação. E nós vivemos em um mundo sombrio, um mundo em trevas. E a igreja do Senhor, nós discípulos de Cristo, precisamos ser como um farol que brilha à noite, que rompe com a escuridão, que dissipa as trevas e proporciona aos tripulantes daquela embarcação uma navegação segura. Uma navegação segura. Deus deseja usar você como um farol. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Cante forte como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me.